Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de ditadura na América Latina. Então, vamos falar um pouco sobre o governo de Médici e o governo de Geisel. Então, o governo de Médici é um dos governos mais repressores do período da ditadura militar. Então, ele acontece de 69 a 74 e ele vai fazer algumas práticas contra as pessoas, aqueles considerados subversivos, que a gente trabalhou um pouco desse conceito na aula passada. Quem é considerado subversivo é aquele que questiona, aquele que se posiciona contra as determinações do governo federal. Então, dessa forma, alguns professores, alguns militares contrários às decisões, estudantes, enfim, membros da igreja. Então, alguns não foram não somente perseguidos, como foram presos, e alguns acabaram perdendo suas vidas, como é o que a gente vai falar agora. Então, dar alguns exemplos durante essa aula. Então, alguns órgãos, como o Serviço Nacional de Informação, como o DOPS, que é a Delegacia de Ordem Política e Social, também como o DOI-CODE, que é o Destacamento de Operação e de Informações, o Centro de Operação de Defesa Interna. Todos esses órgãos, eles tiveram seus trabalhos intensificados para coibir toda e qualquer opinião, todo e qualquer posicionamento contrário do governo. Então, a gente vai destacar aqui também que todos esses órgãos serão centros aí de muitas perseguições, mas no sentido como eu falei também na nossa aula anterior, que o Brasil ele exportou aí tecnologia de tortura, né? Então, muitas torturas aconteciam. Então, jornalistas, esqueci de falar dos jornalistas, mas jornalistas também sofreram com tudo isso. E dessa forma a gente pode observar que as práticas violentas com que era feito, como o afogamento no vômito, como os insetos em orifícios e partes íntimas das pessoas, o próprio pau de arara, que é um dos mais comuns e conhecidos. Então, em vários depoimentos de pessoas que participaram, tortura também a mulheres grávidas. Então, é um momento bem triste da nossa história de repressão e de também falta de investigação. Muitas dessas pessoas que sequer foram encontradas, os familiares nunca tiveram acesso e teve o poder, né, de velar o corpo dos seus entes queridos. Então, a ditadura militar tem sim esse momento aí da nossa história que contribuiu extremamente negativamente para a nossa história. Então, vamos falar também da luta armada. A luta armada aqui no Brasil ela não aconteceu com a ditadura militar, mas antes mesmo. Então, nós tínhamos o Carlos Marighella e ex-deputado Carlos Marighella, da Ação Libertadora Nacional, e o Carlos Lamarca, que da Vanguarda Popular Revolucionária. Então, são os dois nomes de maiores destaque, mas que também que fizeram algumas ações como assaltos a bancos, também o mais conhecido, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, e que foi trocado, né, embaixador por 15 presos políticos. Então, os assaltos que era para manter aí o movimento contrário à ditadura militar, civil-militar. Então, foram também bruscamente reprimidos esses movimentos das guerrilhas, da luta armada contra também a ditadura. Então, um momento aí, o governo Médici, como eu estava falando, ele não teve só um envolvimento no fortalecimento dos aparatos repressores, mas também a propaganda de massa. Então, a propaganda de massa do Brasil, do nacionalismo, do patriotismo, do Brasil, ame ou deixe, um momento em que nos anos 70, o Brasil vence aí a Copa no México e a seleção canarinha, e toda a vitória do Brasil é colocada também como se fosse uma vitória do governo. Ninguém para esse país. Então, essa ideia de crescimento, essa ideia de desenvolvimento era totalmente passada para a população, para que aumentasse essa questão também do patriotismo.
Então, o milagre econômico nesse período também se desenvolve. E o milagre econômico é quando acontece, né, um crescimento aí do PIB, do Produto Interno Bruto, como a gente pode ver. Mas esse milagre econômico de crescimento do PIB, ele traz muitas outras observações, como o PIB nunca teve antes, né, um grande crescimento na história, mas também um momento de grande dívida externa. Então, o crescimento desse PIB está ligado à nossa dívida externa. Se a gente for parar para analisar os gráficos aqui, em 1964 a dívida externa do Brasil está em 3,8,9. Então, no ano de 73, a dívida externa está de 12 bilhões, mais de 12 bilhões no caso, como vocês podem analisar. E eu trouxe a tabela justamente para a gente analisar os fatos. Então, vejam bem como acontece de um lado eles dizem do crescimento econômico, mas também um dos maiores índices de desigualdade social. Então, é muito crescimento do PIB, mas a concentração de riqueza ele não fica, na verdade, fica na mão dos mais ricos. Não há um equilíbrio de riquezas no Brasil. Então, o período da ditadura militar é um período de grande desigualdade social. E nós sabemos que isso é extremamente negativo, né, para qualquer potência econômica. Então, o que eles costumavam dizer em relação, quando se questionava a desigualdade social, eles falavam que primeiro o bolo cresce para depois cortar as fatias. Então, isso era uma forma aí de justificar a grande desigualdade que existia no Brasil durante esse milagre econômico. Período também de grandes construções, as obras faraônicas, a ponte Rio-Niterói, hidrelétricas, enfim, era tudo para falar desse crescimento, mostrar esse crescimento, passar e para que as pessoas comprassem a ideia. Como também as questões ligadas à corrupção que não eram transmitidas, não eram passadas, não eram informadas, para que ter aquela premissa do que você não sabe, né, não existe. Então, dessa forma, a censura, e uma palavra que está muito ligada à ditadura, censura e ditadura andam juntos, como nós já temos trabalhado há algum tempo. Então, fazer com que muitas das pessoas tivessem informações distorcidas sobre as ações que eram implementadas pelo governo. A gente vai falar agora um pouco sobre o governo de Geisel, de 1974 e 1979. O governo de Geisel, da ala mais moderada, representava uma ala mais moderada. Ele vinha com um discurso de abertura lenta, gradativa e segura. Então, aí já era um momento aí dessa ditadura militar que já estava aí se aprontando para períodos de democracia, né, que se inicia aí a partir de 85. A gente já consegue respirar com outros ares de mais esperança. Então, o governo de Geisel é um governo marcado por avanços e recuos, né? Nesse momento, 74, nas eleições, o partido, né, de oposição, MDB, ele consegue uma quantidade maior de cadeiras no Senado, e isso faz com que o partido da Arena, dos militares se sintam um pouco mais ameaçados. Então, diante dessas ameaças, que até no cenário próprio municipal, os próprios militares eles estavam diminuindo seu poder. Então, a Lei Falcão, ela vai determinar algumas mudanças aí nas propagandas eleitorais, diminuindo o tempo de e as informações que eram passadas por esses candidatos. Falava-se o nome, o número e o seu currículo de uma forma bem resumida. Na TV passava a imagem, a foto. Então, isso era uma forma, estratégias como o Pacote de Abril. Pacote de Abril, que é um conjunto de medidas que foram implementadas pelo partido Arena, do Partido Militar, para continuar com a maioria dos militares no poder, no Senado. Então, algumas mudanças, como determinadas pelo Pacote de Abril, que continua com a determinação, caracterizando os governadores. Eles tinham poder, né, chegavam ao poder através de voto indireto. O período de governo do presidente mudou, não mais de 5, mas para 6 anos. E também, agora, 1/3 das cadeiras do Senado seriam nomeados, né?
Então, dessa forma era uma estratégia que era utilizada para a permanência, para a maioria de militares no poder. Então, como eu já venho falando para os senhores, né? E o Vladimir Herzog, que é um diretor de jornalismo na TV Cultura, que ele é chamado para um depoimento e ele é em 1975 e ele morre com a foto como se ele tivesse se suicidado, mas na verdade ele tinha ele foi extremamente espancado e obviamente que ele foi vítima da violência, da repressão do regime ditatorial. Então ele vai ser, após sua morte, se intensifica ainda mais as manifestações contrárias à ditadura militar. Então é um nome que é conhecido e vai ser também, junto com tantas outras motivações que existiam para o posicionamento da sociedade de uma forma geral contra o governo. E em 1978 se revoga aí o AI-5, que era tão necessário ser revogado para a época e para todo sempre, né? Algo que que compromete a democracia, realmente deve ser revista e deve ser banida da sociedade. E foi só apenas em 1978. Então, meus queridos, a gente continua falando um pouco mais sobre ditadura na próxima aula. E vamos falar também, vou deixar para o finalzinho sobre a cultura, como a cultura está envolvida, como a cultura vai ser aí um agente importante de questionamentos e de bandeiras levantadas para a liberdade, para o exercício da democracia no período da ditadura, tá? Então, a gente se encontra no Meet, todas as quartas-feiras, o horário da nossa aula no Meet é às 15 horas até às 15h40, então não perde a aula, tá certo? Estou lá esperando vocês para a gente resolver alguns temas, algumas questões e ligado a aplicar o nosso conteúdo à resolução de questões, tá bom? Então fiquem bem, estejam bem e até lá.